Oi, pessoal! Hoje a gente vai explorar juntos o Salmo 76. Ele já começa forte, né? Falando que Deus é conhecido em Judá, seu nome é grande em Israel. Exato. E localiza isso bem especificamente. A morada dele é em Sião, Salém, que a gente entende como Jerusalém, Exato. bem no centro. E o que acontece lá? O Salmo vai direto ao ponto. É ali que ele quebrou as flechas reluzentes, os escudos e as espadas. As armas de guerra, né? Essa imagem é poderosa mesmo. Sim. Ok, vamos desempacotar isso um pouco. Não é uma batalha comum. Parece mais que a simples presença dele ali anula o poder militar. É uma anulação completa, como se as ferramentas da violência perdessem o sentido, a função. E a descrição de Deus, nossa, resplandecente de luz, mais majestoso do que montanhas cheias de caça, ou montes eternos, em algumas versões. Passa uma ideia de solidez, sabe? E de poder. Uma grandeza antiga, imponente. E o fascinante aqui é o efeito disso nos inimigos. Homens valentes, despojados, os guerreiros imóveis. É impressionante. Nenhum dos guerreiros consegue erguer as mãos. Uma paralisia quase. Total. E não só os soldados individualmente, mas a máquina de guerra inteira. Nem cavalo nem carro de guerra se movem diante da repreensão dele, do Deus de Jacó. Uma palavra basta. Isso reforça muito a ideia de que a vitória ali não é humana, é divina mesmo. Com certeza. É uma intervenção direta, sobrenatural. E isso nos leva à natureza de Deus que o Salmo apresenta. Ele diz, só tu és tremendo. E aí vem aquela pergunta, né, que ecoa. Quem pode subsistir na tua presença quando te iras? Exatamente, a resposta está implícita. Ninguém. Esse temor não é algo abstrato, ele tem consequências bem reais. Consequências que vêm como julgamento, né? Do céu pronunciaste o julgamento. E a reação? Medo, silêncio. A terra tremeu e se aquietou. Aqui é onde fica realmente interessante para mim, porque esse julgamento todo tem um propósito declarado que não é só punir. Isso. É para salvar todos os aflitos da terra. Tem essa dimensão de justiça protetora no meio de toda essa demonstração de poder. Proteção para os vulneráveis. Essa combinação é marcante. Poder que impõe respeito, temor e, ao mesmo tempo, cuidado com os oprimidos. E como a fúria humana entra nessa equação? Pois é, se conectarmos isso ao quadro geral, o Salmo faz uma afirmação teológica muito forte. Diz que até a tua ira contra os homens redundará em teu louvor. Peraí, como assim? A ira humana vira louvor? No sentido de que, no fim das contas, até a rebelião e a oposição humanas acabam servindo aos propósitos maiores de Deus. E ele contém os sobreviventes dessa ira. Tu os restringirás. Tipo, nada escapa ao controle final dele. Entendi. É a soberania divina agindo até sobre a oposição. Exatamente. Nada foge do seu plano. E qual a resposta que o Salmo pede diante disso tudo? É um chamado bem claro. Fazer e cumprir votos ao Senhor. Um chamado à fidelidade. E não só para o povo de Israel, né? Ele menciona os vizinhos. Sim. Tragam presentes todos os vizinhos àquele que é temível. Isso sugere que o reconhecimento desse poder deveria ser universal. A experiência em Sião tem um alcance global. Faz sentido. E o Salmo fecha reforçando essa ideia de autoridade máxima, né? De forma bem direta. Isso levanta uma questão importante sobre poder terreno versus poder divino. O texto diz que Deus abate o espírito dos príncipes e é temível para os reis da terra. Ou seja, nenhuma autoridade humana está acima dele. Nenhuma. Ele é o Rei Supremo. Isso amarra tudo, reafirma a soberania que foi demonstrada lá em Sião. Então, o que tudo isso significa? Resumindo, o Salmo 76 pinta um quadro de Deus como esse protetor poderoso, invencível, lá em Sião. Um juiz temível cuja presença garante vitória, mas também exige reverência de todos. É uma celebração dessa soberania e proteção. E deixa a gente pensando, né? Talvez para uma reflexão mais profunda depois. Como essa imagem de um Deus tremendo, que age com julgamento e impõe silêncio pelo medo, dialoga ou contrasta com outras visões do divino. Penso em textos ou tradições que focam mais na misericórdia, na criação, na paciência,
Como a gente integra essa face temível do Salmo 76 com a complexidade toda da divindade? Ótima pergunta para a gente continuar pensando. Essa tensão entre o Deus temível e o Deus misericordioso é algo que atravessa muitos textos, né? Com certeza. Fica aí a provocação.